Oi, amadinhos, estamos em Campinas, São Paulo, com o Tiago e a Júlia. Ganhamos um chapéu, olha. Eles são o Que Te Assombra, do grupo que faz pesquisas, que também está no YouTube, depois vai para vocês verem. Boa tarde aos dois, muito obrigado por vocês participarem. Gostaria que tu primeiro falasse sobre o teu grupo. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Ana Rosa, pelo prazer de receber nós sermos os anfitriões de vocês aqui em Campinas. O Que Te Assombra é um grupo que a gente começou a pandemia impôs, é um grupo novo, a gente começou em agosto. E a pandemia impôs a gente a vontade da gente encontrar uma forma de se conciliar com a morte. Né? Porque muita gente, muito medo, muita coisa. Eu perdi uma tia que eu gostava muito, né? Então eu li o livro do Gilberto Freire e achei que o Gilberto Freire faz uma abordagem muito interessante em Assombrações do Recife Velho, que ele associa as histórias de assombração com a construção das cidades e essa associação com a construção social e toda a influência que a sociedade tem nas histórias de assombração e vice-versa. Então a gente achou, Campinas não tinha esse acervo de histórias organizado, embora tivesse muita gente que contasse as histórias. Então a gente resolveu contar as histórias de assombração de Campinas, começou a pesquisar em todo lugar que a gente podia. Aqui a gente veio muito conversar com o pessoal, pegamos livros antigos, livros da cidade, e sempre tinha as histórias de assombração dele, mas sempre de forma esparsa. A gente resolveu reunir todas e aí levar para a internet para que elas fiquem agora lá perenes, para que elas não se percam mais. Mas tem uma coisa muito interessante, que tem a dicção, tem as imagens, mas tem uma coisa que me marcou muito, o desenhista, tem um desenhista, vocês vão organizando, falando, fazendo a dinâmica, tudo, e sai aquele desenho preto e branco de lápis, de túmulos, das histórias. Parabéns para vocês. Isso, obrigado. Achei muito interessante. Júlia, conta a equipe, quem é a equipe? A equipe, então, nós somos em 4, né? O primeiro, quem surgiu com a ideia foi o Thiago, entrou em contato com o Silo, que é um amigo nosso, então os dois são responsáveis por roteirizar, por pesquisar as histórias e criar, né, toda a série, as temporadas que a gente faz. Eu sou responsável pela edição, tanto de áudio quanto de vídeo. Nós temos o nosso artista, que é o Matheus, que é quem faz os desenhos. Não pôde vir aqui hoje, mas nós somos os 4 integrantes aí do Que Te Assombra. Agora nós vamos começar sobre o cemitério. Hoje tem muita coisa interessante, muitas histórias que eles vão contar no decorrer da gravação, mas nós queríamos primeiro mostrar o grupo de uma forma tranquila, sem medo, sem susto. Parece que toda assombração tem uma mensagem pra gente, né? Você sabe melhor do que ninguém disso, né? Tem uma mensagem, ficou preso na terra emocionalmente, tem são variáveis, cada morto tem um componente que diferencia um do outro. E é isso que a gente quer mostrar, né? Porque não é só uma aparição, não é só uma assombração, tem algo por trás, tem um porquê dela vir aqui tentar falar com a gente. Isso mesmo, amadinha. Só para fechar então esse primeiro bloco, aonde que o pessoal encontra o Que Te Assombra? Tudo o Que Te Assombra. No YouTube é o Que Te Assombra, nas outras redes sociais todas tudo é o Que Te Assombra. Tá, okay. Só procurar a gente lá que acha. Tá joia. Esse é o Cemitério da Saudade, esse é o cemitério público, é um dos primeiros cemitérios públicos do Brasil. A gente vai num outro lugar, que é um cemitério lá perto do túnel da Vila Industrial, que foi a primeira vala, assim. Campinas teve 2 epidemias muito grandes. A epidemia de varíola, que é muito pouco falada, e a epidemia de febre amarela. E isso acabou dizimando 2/3 da cidade, né? Porque Campinas era uma cidade que tinha status de capital mesmo, e aí a cidade acabou se esvaziando tanto pelas mortes como pelo medo das mortes, né? Então a gente vai num outro lugar que é um cemitério, mas na verdade não era um cemitério organizado, era mais uma vala comum para colocar essas pessoas que morriam. E nessa epidemia morreu muita gente aqui agora do Covid? Morreu bastante gente, morreram mais de 5.000 pessoas. Bastante gente. Campinas tem 1,5 milhão de habitantes, é uma cidade grande, né? Campinas era o ponto de escoamento de toda a safra praticamente brasileira. Tudo que ia para o Porto de Santos tinha que passar por aqui antes. Então vinha do interior, às vezes vinha do Mato Grosso, às vezes vinha de outras regiões do Brasil que já tinham culturas agrícolas e passavam tudo por aqui. Então era uma grande região cafeeira, depois virou canavieira. E isso também traz um outro elemento para a cidade, que Campinas, pelo menos a administração burocrática da cidade, era uma cidade muito escravocrata.
né? A má fama de Campinas, ela vem muito disso. E a gente também no nosso, principalmente no passeio que a gente faz, a gente ressalta que não só Campinas tinha essa má fama, mas tinha muita gente que lutava contra isso. E a gente vai visitar um dos caras aqui. E tinha muita gente que lutava contra a escravidão aqui em Campinas também. Bom, a nossa direita, Tem uma história daqui já vou achei contar. linda. Bom, o lugar, achei bonito isso aqui, né? Esse é um monumento para os heróis caídos da cidade de Campinas da guerra da Revolução de 32, né? A Revolução Constitucionalista. Esse é um soldado e tem uma história dele. Todos esses, a gente está olhando ali, tem todos os nomes disso, né? E esse é o mausoléu deles. Os corpos estão aqui também. É um monumento em homenagem aos soldados campineiros que morreram na Revolução de 32. Mas esse soldado em particular tem uma história, posso contar para vocês. Sim. Esse soldado, falaram que uma vez uma moça entrou em trabalho de parto aqui perto e ninguém sabia o que fazer com ela. E aí mexe daqui, chama ali, ninguém sabia o que fazer. De repente, uma mão assim abre de cima, perto de todo mundo naquela roda que estava para a mulher, passa um homem fardado, vai lá, faz 2, 3 movimentos lá, tira a criança, entrega para a mulher, o povo fica olhando, não sabe o que fazer, começa a bater palma, ele volta andando e entra na estátua. Essa é a primeira história daqui. Óbvio. Não, passou tempo, né, meu amigo? À noite a gente vai passar aqui. Agora a gente só vai mostrar. Tá bom. Aqui atrás estão os rostos deles, ó. Ai, Dos soldados que estão aqui. Cada um deles. tudo tranquilo, querido. Não, vou deixar para de noite. Que a gente prefere abrir esse canal à noite. E daí o mundo dos vivos. Deixa eu só te contar. Quando tu falou da tua tia, pareceu uma senhora que fez isso assim, ó. Vai ver que é a tia Sussu. Ela era caminha cansada. Tá. Fazia. É tia Sussu. Olha que vai tu ver que ela falou, tá aí. eu disse, então vamos. E ela apareceu, ou então ela fazia assim, ó. A tia Sussu era cansada, tinha essa cara aí mesmo, de cansada. Foi mostrar a foto da tia Sussu pra vocês. A tia Sussu era uma peça, né? Nossa, a tia Sussu era demais. E perto da tia Sussu tinha um homem que fazia isso. O tio Ari, pode ser. Aí. Tio Ari. Ela mandou dizer que tá bem. Viu? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Então tá bom. Oba, tá bom, querido? Como é que você tá, irmão? Tudo bem? Mas vamos lá. Nossa, olha só. Gente, conhecer o cemitério de Campinas durante o dia. Porque à noite nós não viemos, não vamos poder. Já pedimos autorização. Pedimos autorização. Nós Mas vamos. ainda tem o protocolo para Tá, mas hoje é durante o dia. Isso. À noite fica para essa semana que vem. autorização. O Rosinha já falou com a tua turma, tua amiga Morte. Tem que falar com o pessoal, Salve. né? Eu já pedi, mas pedi lá fora. Oi, amadinhos. A gente vai passar aqui, eu quero levar vocês numa história bonita, assim, que tem a reprodução de uma imagem, que é a imagem do Pedrinho, que era a imagem do menino recebendo o relógio de bolso do avô. Foi reproduzido isso. E depois o Pedrinho cresceu, viveu uma vida plena e morreu e está enterrado junto com o avô dele. Nossa. Que é uma história bonita, né? Sim. Oh, tá abandonadinho, amado, tá? Oh. É que não tem mais ninguém ligado a vocês, tá, Kikinho? Porque se tivesse alguém, ia limpar bem limpinho isso aqui. Esse aqui, ó, essa imagem aqui, ó, que é uma imagem que é uma reprodução do... É uma Olha que reprodução. história, Rosa. É uma reprodução. Esse é o Pedrinho. E ele faleceu, já está falecido, avô, mas essa era a imagem do Pedrinho recebendo. Aqui tem um relógio Olha. de bolso.
Então o Pedrinho recebendo o relógio do avô, essa é a imagem. E o Pedrinho teve uma vida plena, chamava Péricles, teve uma vida plena. E depois ele faleceu e está aí. Está enterrado aí também, Rosa. Está enterrado com o avô, Rosa. Tá forte aqui alguma coisa. Estão juntos, amados? É a hora que conta a história, É. né, Rosa? A emoção, tudo. É, aqui tá bem forte, mas deve ser velhinho e bem parado, porque ó, é as pernas dele que pegam. Deixa eu fechar aqui. Vamos lá, querido, fica em paz. Esse era o primeiro que eu queria mostrar para vocês. Aqui é onde ficam os ossos dos túmulos que entram em indigência, que não tem dono, que nenhuma família reclama. Os ossos são exumados e eles são colocados aqui. Já está quase explodindo o negócio aí. Aqui, ó. Abandonados, né, meus amados? Aqui. Toda essa parte aqui. Aqui embaixo eles ficam... Ali ficou na encruzilhada. Isso. É o ossário, não é o ossuário. Eu sempre erro, é o ossário. Oh, Deus. Aqui, ó. Então eles são colocados ali, os ossos, eles caem. Aqui tem uma referência a Isildinha, mas a Isildinha não está aqui. Mas eles fazem os agradecimentos a Isildinha, eu não entendo o motivo. Sim, quem é Isildinha? A Isildinha está aqui. Tu não quis abrir o canal, Rosa? Não. Eu... Eu disse que durante o dia eu não vou abrir canal, só se tiver muita... Aqui foi por causa da encruzilhada. Eles fazem oferenda, né, João? Vou deixar pra noite, né? Uhum. Eu quero levar vocês no Hércules Florence, o grande responsável por a gente estar filmando tudo, fotografando tudo, que é um cara que é um dos inventores da fotografia do mundo. Ele foi o cara que descreveu o processo de fixação de imagem. O cara é o inventor, um dos inventores da fotografia. Deixa a Rosa chegar. Em 2013, tá? Não, pode. Em 2013 teve um trabalho científico de um americano Fizeram uma oração, que eu creditou só a fiz, ele, tá, foi Marquinhos? aceito pela associação, enfim. E ele foi o Hércules Florence é o inventor da fotografia, do processo fotográfico catalogado, é esse cara aqui. Daí diz que não tem paranormais, tem coisas que são feitas por pessoas que têm algo muito distinto, que tenha a sustentação. E é interessante, porque o registro da descoberta é de 6 anos posterior ao que ele descobriu. E ele nunca se importou com a autoria. Ele falou, cara, o importante é fazer. Sim. E ele depois foi reconhecido, Mas porque ele tinha acharam vários- os manuscritos, as datas anteriores, tudo foi comprovado de que ele foi o cara. A primeira foto não foi dele, mas ele que fez a descoberta completa do processo fotográfico. Tanto que fotografia, a primeira vez que escreveram fotografia foi ele. É? Fotografia, nunca Nunca existia tinha antes. escrito. É o seu Hércules Hércules Florence, Florence. francês. Esses dois senhores eram operários da greve, da primeira greve geral do Brasil, e eles foram mortos num conflito chamado Conflito do Massacre do Porteiro do Capivara. A gente vai lá onde eles foram mortos hoje para conhecer o túnel, que a gente fala que um dos... Perfeito. do túnel. Foi lá que eu trouxe vocês aqui porque essa é uma coisa que tem relação Tem a ver com com onde tudo. a gente vai lá, isso. Então você vê que tá tudo meio conectado também. Sim. Tá tudo que tem aqui, Mas tá lá. Não, mas claro. Aqui é Esses dois são duas as pessoas- homenagens. As assombrações, na verdade, são isso. É algum recado que não foi dito, Isso. alguma coisa que não está organizada. Vamos? Vamos embora, vamos pra lá voltar lá. Era Então essa vê que aqui não respondeu nada, aqui são homenagens. E eles são possíveis aparições Eu lá? acho que são possíveis de lá, dizem que Certo. são possíveis de lá. Eles Certo. desencarnaram lá Certo. de forma muito traumática. Primeira greve de 1917. 1917. Casa fantasma também é cultura. Meu peito tá... Queria ter um peito para poder gritar e chorar. Queria ter um verbo para poder reclamar.
queria estar completa para poder indicar o caminho. Queria ser eu e queria ser tu, de mãos dadas a caminhar na solidão da morte. Todo mundo está precisando de uma oraçãozinha, de vez em quando aqui não vem fazer culto, não vem rezar, não vem fazer coisas assim na... Interessante que hoje tinha um grupo budista, Rosa. Tinha um grupo budista, eu achei muito bom isso. Um grupo budista fazendo uma oração na morte de uma senhora. Não importa a religião, vem pro bem, fica lá, não entra, não faz nada dentro do cemitério. Só reze. E cada um... E o que acreditar na sua crença vem e pega essa vibração. Certo. Sim, os espíritos que estão aqui. Uhum. A paz, o amor, na fraternidade, na compreensão. Salve seu guardião. Salve seu guardião. Salve. Salve, amado. É, querido. Não, seu guardião, nós não somos um estranho. Eu sou o João, a Rosa. Eu sou o João. Eu sou a Júlia. E Tiago? Eu, Tiago. Viemos com respeito, viemos mostrar o que está guardado, que as pessoas não aceitam e não entendem. Tá certo, seu guardião? Não nos apresentamos. Esse aqui, ó. É da desconhecida? É da desconhecida. É o que eu disse, não tem nada de desconhecida. Só não quiseram mostrar quem era. Talvez a graça seja alcançada pela fé e a necessidade de quem vem pedir, viu? Mas você sabe que ela foi morta desse jeito. Essa é a história dela. Ela foi de fato foi assassinada e queimaram o corpo depois. Então tiveram muito dificuldade de fazer o reconhecimento dela também. O que aconteceu aqui pode ser, pode se aprofundar. Era uma pessoa, tinha um caso com uma pessoa importante, estourou, mataram para não vir à tona. É. Mas não tem nada. Não tem. Salve. Salve, meu amado. Descanse. E ela faz graças porque ela era uma pessoa de índole boa. Ah, então bom. Na hora de saída vocês ficam tudo, tá, Quiquinhos? Pode nos acompanhar. Isso, nós. Pediram pra gente se acompanhar, Rosa? Uhum, tô dizendo, até a porta, depois vocês ficam. Sim, porque eles nos acompanhando, eles estão absorvendo energia, é isso? Uhum. Bom, vamos lá para vocês se acalmarem, né? Segura, segura na mão de Deus e vá. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Eu sei, queridos. É que os vivos são muito sem respeito. Só eles não sentem a dor do que vive, dos antepassados, dos parentes. Passou um tempo, cada um vai viver a sua vida dentro do seu egoísmo. Depois morre e acontece isso. Estou querendo entender um pouco mais, que enquanto em vida poderia ter aprendido. É. Isso aí é o que mesmo? Esse é o maior jazigo do cemitério. Esse aqui. Deve ter sido de gente muito Da importante. família. Aqui tem uma história do Carlos Gomes, que o Carlos Gomes veio ficar aqui. Quando ele morreu em Carlos Gomes, né, que é o maior compositor de música erudita brasileira, né? Uhum. Compôs Guarani, que é aquela música que toca no no comecinho da Hora do Brasil. Quando ele morreu em Belém do Pará, foi enterrado lá, mas aí pediram a exumação dele e para que ele viesse para cá, porque o Carlos Gomes é campineiro, né? Era importante ter um cara da importância do Carlos Gomes aqui. Quando trouxeram ele para cá. Trouxeram para esse jazigo, que é uma família grande de Campinas, importante na época, mas que ele não gostou muito.
Cederam espaço para ele porque ele... Mas ele não gostou muito, o Carlos Gomes. Aí ele ficou puto da vida, começou a assombrar a cidade. Que maravilha. Até que fizessem o jazigo Especial. dele, só para ele. Sim, quiseram trazer ele e botaram ele. Enquanto não ficasse pronto o jazigo dele, ele assombrava o povo. Agora ele só vai lá tocar piano de vez em quando numa sala ali de ensaio da Orquestra Sinfônica de Campinas. Mas antes ele tinha ficado bravo. Sim, porque ele saiu daqui magoado, Saiu magoado. Ele foi para o Carlos Gomes, ele saiu de Campinas, foi para Santos, de Santos ele foi para o Rio de Janeiro, ele conheceu o Imperador bancou os estudos dele no Conservatório de Milão, e aí ele fez um baita sucesso fora do Brasil. E ele era muito amigo do Imperador, e quando ele voltou para o Brasil, o pessoal convidou ele para compor o hino da República na época. E ele não aceitou. Então criou mais uma rusga com o pessoal aqui de Campinas. Sim. E aí quando ele morreu, infelizmente teve um câncer de língua e garganta. Morreu, foi enterrado em Belém do Pará, pediram a exumação do corpo, exumaram o corpo, mandaram para cá. E quando ele veio para cá, colocaram ele nesse jazigo. E aí ficou puto da vida. E aí começou a assombrar a cidade, até que construíram. Aparecia ele. Aparecia. Ele saía daqui até o centro. Aí fizeram a gente vai lá, certo, no monumento túmulo dele, vou levar vocês lá. E aí sossegou o facho. Parou de aparecer. Parou. Mas vai só tocar piano, de vez em quando Sim, ele aparece, vai tocar um piano. Mas só para relaxar. A gente consegue entrar nesse conservatório? Conservatório não, nem a gente entrou até hoje, mas a gente vai até o monumento túmulo, a gente vai. Onde ele está enterrado hoje, onde os restos mortais dele, a gente vai. Então vocês pediram autorização e eles não deram. Não tem o conservatório, na verdade a sala de ensaio. Vem cá, vamos lá na Maria Jandira. Ah, não tem mais o conservatório? Não, o conservatório que ele estudou é o de Milão. Aqui ele vai tocar na sala de ensaio da Orquestra Sinfônica. Entendi. Essa é da Maria Jandira. Qual é a história da Maria Jandira? A Maria Jandira, ela era uma moça muito bonita, tem a foto dela. Nossa, bonita. E a Maria Jandira, ela... Olha, umas flores novas. Ela é muito acessada. E a Maria Jandira, ela era uma moça à frente do tempo. Ela não se importava com o que aquela sociedade conservadora da época pensava. E ela era dona dos seus próprios desejos, vamos dizer assim, né? E aí aconteceu alguma coisa que a gente não sabe exatamente o que, e ela foi expulsa de casa. Sobrou muito pouco para ela fazer naquela época, ela não tinha muitas opções. Ela foi para um bordel, trabalhar no bordel da Laudelina. E aí a Maria Jandira, ela conheceu um cara chamado Carlos, e o Carlos se apaixonou por ela também. Eles resolveram casar, combinaram de fugir para casar, mas o Carlos não apareceu no dia. E ela voltou muito desgostosa da vida pro bordel, colocou o vestido de noiva que ela tinha comprado, ela juntou todo o dinheirinho dela, comprou uma mala e um vestido de noiva, vestiu o vestido de noiva, jogou álcool no corpo e ateou fogo. Tanto que não tem vela para a Maria Jandira. O pessoal oferece, quem põe vela é porque é muito desavisado. Porque não acendem, não devem acender vela para Maria Jandira. E essa é a história da Maria Jandira, que é tida como uma das primeiras pombagiras do Brasil. Viu, Rosa? A Maria Jandira, ela é cultuada como uma pombagira. Ah, sim, faz sentido. País, pombagira. Dentro da Umbanda. Na Umbanda ela é muito também Toda acionada. pombagira. Devido a umas julgadas. Mas dentro da atual eram pessoas mais de índole boa. Eram pessoas do bem. Tá aí, dá pra ver que ela ajuda muita gente. E as graças, é interessante, que as graças que o pessoal busca da Maria Jandira são exatamente para recuperar relacionamentos frustrados, falidos. É interessante isso, né? Sim, sim. Quase como uma... Não, mas faz todo sentido. Um referencial. Faz todo sentido. É um canal, né, Rosa? É um canal que ficou, né? De fé. E eu acho que a sublimação da dor, né? Uma coisa que a gente perdeu isso, né? Porque a gente... A gente só sabe julgar e botar o dedo na cara do outro. Não consegue entender por que o outro fez, né? E a gente parou, eu acho que isso, mas é um fenômeno que é interessante isso. Acho que é cristão, católico cristão mais ocidental, antigamente a gente
cultuava o sofrimento e era uma coisa boa a gente sublimar quem sofria. Hoje a gente enaltece quem tem sucesso, quem não sofre, não o contrário, né? Houve uma inversão muito ruim de valores, né? Nossa, meu filho, de mal para pior. Vamos? Vamos? Eu acho que toda mulher tem a sua pombagira. Toda mulher. O que é uma pombagira? A sua sexualidade, a sua vaidade, o seu amor. Toda mulher tem. Sim, até um lado que era muito reprimido. O que também. era muito ainda é hoje, que hoje a mulher hoje é. ainda, Essa quer dizer, questão é um todos absurdo, nós né? temos Ela a tem nossa culturas pombagira, temos esse lado. Por isso que ela ajuda as mulheres. E os relacionamentos. E os relacionamentos. Vamos? Para acessar isso, né? Para saber administrar. Traga somente flores. Porque se tu é frustrada no casamento, tu vai pegar tua pombagira fora com outra pessoa. Ah, é? Pode. Se tu não é realizada no casamento, é onde elas entram. Porque tu tá mal amada, frustrada, insatisfeita, tu incorpora uma pombagira. Ó, só para falar uma curiosidade, foi aqui que tem uma cena muito interessante do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aqui nessa região de Vai mármore. lá, João, vai lá tu. Lindo. Não, é que, olha só, olha só. Essa parte de O mármore. que é isso? Isso é uma exposição. É uma exposição, né? Que fantástico. Ó, a gente chegou num outro túmulo muito importante aqui, que é o Toninho. E o que tem de interessante no Toninho, né? O Toninho, ele era escravizado na fazenda do Barão Geraldo, Ele tá de do lado Resende, do Barão, né? do lado do Barão. Do Barão, isso. E por que tá? O Toninho ele era um escravizado, e ele tem uma lenda também muito falada aqui, que é do Boi Falou, que é aquela história que eu contei, acho que pra você, né, João? A história do Boi Falou, que é a história do quê? O Toninho, comandaram o Toninho para ir buscar 2 bois num capão, era uma sexta-feira santa, ele foi até o capão, o boi, a hora que foi colocar o cabresto lá no boi, o boi falou, hoje não é dia de trabalho, hoje é dia de Nosso Senhor. O Toninho voltou, avisou o capataz disso, o capataz obviamente não acreditou, eles voltaram lá, e o boi falou com os dois. O capataz, que era até um cara muito bravo, virou um rezador, o Toninho também virou um rezador, e ele acabou deixando a lida mais pesada, indo para dentro da casa do barão, e dizem também que o Toninho livrou o barão de uma emboscada. E então ele era um cara muito estimado pela família do barão, embora fosse escravo, né? Não pode esquecer que não tinha muita opção, né? Era um homem escravizado, né? Mas é uma das histórias nossas aqui também. Você pode ver que o Toninho talvez seja o milagreiro mais Sim, pelo visto, celebrado aqui do cemitério. Né? Até na cruz dele. Todo lugar, né? Não é que o Boi falou. Como a lenda, ela inverte. Foi uma energia que diz hoje não é dia de trabalho, hoje é dia santo. Mas já botaram que foi o coitado do Boi que falou. Isso acontece em cemitério. Rosa, parei, Rosa. Então, claro, a gente sabe que as energias vêm e falam, né? Falam, utilizaram o boi, que era o assunto que eles iam mexer. Não é que foi o Boi, a energia... Foi uma conversa mental, né, para ele. Vai dizer, bom, hoje é dia santo, respeitem. É uma imagem bonita, né? É um museuzão, né? Não é noite, mas está particularmente um dia bonito, né? Nossa. Quem não tinha drone, só ali. Obrigado. Imagina. Uma bela imagem. Obrigado. Muito obrigado, querido. A gente se vê essa semana aí. Muito Tchau, obrigado. tchau. Um abração. Obrigado. Obrigado, hein, querido. Muito obrigado. Pessoal, Já está fechado.
ai. Mais uma. Ah, Acho que eu vou desmaiar. vai desmaiar? Não, não vai. Vamos sentar lá. Quer sentar ali? Quer sentar na escada um pouquinho? É? Vem, Rosa. Quer sentar ali um pouquinho na escada? É, vamos sentar ali. Não, eu quero sair da frente do cemitério. Tá. Fique, que assim que eu puder eu volto. Vamos continuar. Fique na paz, vibrando as coisas boas que vocês viveram na terra. Pega o cigarrinho, Rosa. Mas eu vou ter que fumar. Eita. Sim, sim. Vai sentar ali? Rosa, lá, ó. Quer sentar ali naquele banco ali? Dá uma descansada agora. Puxada. Não foi em cemitério. Não quis sair de lá, vem pra cá.